Capítulo 2 das vantagens art. 75. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I. Indenizações, II. Gratificações, II. Adicionais, IV. Avanços trienais, V. Auxílio para diferença de caixa, VI. Licença prêmio. 1. As indenizações não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. 2. As gratificações, os adicionais, os avanços trienais, os auxílios e os prêmios, incorporam-se ao vencimento, nos casos e condições indicados em lei. Art. 76. Os acréscimos pecuniários não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Seção I. Das indenizações art. 77. Constituem indenizações ao servidor, I. Diárias, II. Diárias reduzidas, II. Ajuda de custo, IV. Outras parcelas de caráter indenizatório, a serem definidos em lei específica. Subseção I das diárias. Art. 78. Ao servidor que, por determinação da autoridade competente, se deslocar eventual ou transitoriamente do município, no desempenho de suas atribuições, ou em missão ou estudo de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte e locomoção urbana, diárias para cobrir as despesas de alimentação e hospedagem. Parágrafo único. A forma de pagamento e o valor das diárias serão estabelecidos em lei. Art. 79. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 2 dias. Parágrafo único. Na hipótese do servidor retornar ao município em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, em igual prazo. Art. 80. Se o deslocamento do servidor constituir exigência permanente do cargo, não fará jus a diárias. Subseção I das diárias reduzidas art. 81. A diária reduzida destina-se a cobrir as despesas de permanência do servidor que for designado para exercer suas atividades no interior do município. Uma concessão de diária reduzida ficará a critério da autoridade competente que houver designado a permanência do servidor. 2. O valor da diária de que trata este artigo será equivalente a 4% do menor padrão de vencimentos do quadro geral de servidores do município e será pago no mês seguinte ao da designação. 3. Não terá direito à respectiva diária o servidor que residir na localidade para a qual for designado. Subseção I da ajuda de custo art. 82. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de viagem e instalação do servidor que for designado para missão ou estudo fora do município, inclusive exterior, por tempo que justifique a mudança temporária de residência. A concessão da ajuda de custo ficará a critério da autoridade competente, que considerará os aspectos relacionados com a distância percorrida, o número de pessoas que acompanharão o servidor e a duração da ausência. 2. A ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento do servidor, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser até de 4 vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente. Art. 83. Poderá ser concedido ajuda de custo ao servidor cedido a outros órgãos dos poderes da União, dos estados e dos municípios, desde que localizados fora do município, com regulamentação e valores fixados em lei específica. Seção I das gratificações art. 84. Constituem gratificações dos servidores municipais, I. Gratificação natalina, II. Gratificação vintenária, III. Gratificação por tempo de serviço. Subseção I da gratificação natalina art. 85. A gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício, no respectivo ano. Os adicionais, as gratificações, o auxílio para diferença de caixa, a função gratificada e a convocação para regime suplementar, não percebidos durante todo o período aquisitivo, serão computados proporcionalmente, observados os valores atuais. 2. A gratificação por tempo de serviço e os avanços trienais serão computados integralmente, considerando o valor vigente no mês do respectivo pagamento. 3. A fração igual ou superior a 15 dias de exercício no mesmo mês será considerado como mês integral. 4. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, bem como, não incorpora ao vencimento para qualquer efeito. Art. 86. A gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Até o mês de novembro, o município pagará, como adiantamento da gratificação referida, de uma só vez, o equivalente a 1/12 por mês de trabalho do servidor, acumulado até a data do efetivo pagamento, composta pelas parcelas permanentes. Art. 87. Em caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria do servidor, a gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração, falecimento ou aposentadoria. Art. 88. A gratificação natalina será paga também aos ocupantes de cargos em comissão, nas condições previstas nesta subseção. Subseção II. Da gratificação vintenária. Art. 89. A gratificação vintenária corresponde ao pagamento único de uma vez o valor das parcelas permanentes a que o servidor efetivo fizer jus, ao completar 20 anos de efetivo serviço ao município. Somente o tempo de serviço, ininterrupto, prestado ao município como servidor efetivo será contado para fins de percepção da gratificação vintenária.
2. As faltas não justificadas e a penalidade disciplinar de suspensão, mesmo que convertida em multa, no período aquisitivo, protelarão o pagamento da gratificação na proporção de um mês para cada falta ou dia suspenso. E a licença para tratamento de saúde e a licença para tratamento de saúde de familiar, quando acima de 30 dias ininterruptos, protelarão o pagamento pelo mesmo tempo em que o servidor ficar afastado para ambas as licenças. 3. Suspende a contagem do tempo para fins de aquisição da gratificação, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família, quando não remunerada, a licença para tratar de interesse particular, as faltas decorrentes de condenação privativa da liberdade por sentença definitiva, bem como as faltas decorrentes de prisão preventiva, por sentença judicial, a licença para o serviço militar obrigatório, a licença para concorrer a mandato eletivo, o afastamento por motivo de cedência, sem ônus para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, ou entidade privada sem fins lucrativos e o desempenho de mandato classista, pelo tempo em que o servidor permanecer nestas condições. 4. A gratificação será concedida no mês seguinte àquele em que houver completado o respectivo período. 5. A gratificação vintenária não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, bem como, não incorpora ao vencimento para qualquer efeito. Subseção I da gratificação por tempo de serviço. Art. 90. Ao servidor efetivo será concedida a gratificação por tempo de serviço, correspondente ao pagamento do valor de 15% e 25% sobre o vencimento do cargo em que estiver investido à época da aquisição, respectivamente. Por 15 e 25 anos de efetivo serviço ao município. A concessão da gratificação de 25% fará cessar o pagamento da gratificação de 15%. 2. Somente o tempo de serviço, ininterrupto, prestado ao município como servidor efetivo será contado para fins de percepção da gratificação. 3. A gratificação será concedida no mês seguinte àquele em que houver completado o respectivo período. 4. As faltas não justificadas e a penalidade disciplinar de suspensão, mesmo que convertida em multa, no período aquisitivo, protelarão o pagamento da gratificação na proporção de um mês para cada falta ou dia suspenso. E a licença para tratamento de saúde e a licença para tratamento de saúde de familiar, quando acima de 30 dias ininterruptos, protelarão o pagamento pelo mesmo tempo em que o servidor ficar afastado para ambas as licenças. 5. Suspende a contagem do tempo para fins de aquisição da gratificação, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família, quando não remunerada, a licença para tratar de interesse particular, as faltas decorrentes de condenação privativa da liberdade por sentença definitiva, bem como as faltas decorrentes de prisão preventiva, por sentença judicial, a licença para o serviço militar obrigatório, a licença para concorrer a mandato eletivo, o afastamento por motivo de cedência, sem ônus para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, ou entidade privada sem fins lucrativos e o desempenho de mandato classista, pelo tempo em que o servidor permanecer nestas condições. Seção II dos adicionais art. 92, constituem adicionais do servidor, e, adicional pelo exercício de atividades em condições penosas, insalubres ou perigosas, e, adicional noturno. Subseção I dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade. Art. 93. Os servidores que executarem atividades classificadas como penosas, insalubres ou perigosas, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro geral de servidores do município. As atividades penosas, insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria. 2. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 5, 10 ou 20%, segundo a classificação nos graus mínimo, médio ou máximo. Art. 94. Os adicionais de periculosidade e de penosidade serão, respectivamente de 30 ou 15%, incidentes sobre o valor do menor padrão de vencimento do quadro geral de servidores do município. Parágrafo único. Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade não são acumuláveis, cabendo ao servidor optar por um deles, quando for o caso. Art. 95. O direito ao adicional de penosidade, insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial realizado por médico ou engenheiro do trabalho. Subseção II. Do adicional noturno. Art. 96. O servidor que prestar serviço noturno fará jus a um adicional de 25% sobre o vencimento do cargo em que estiver investido na época. Considera-se trabalho noturno, para efeitos deste artigo, o executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 2. O direito ao adicional noturno cessará automaticamente, quando o servidor estiver afastado das condições que deram causa à sua concessão. 3. Nos horários mistos, assim entendidos, os que abrangem períodos diurnos e noturnos, o adicional será pago sobre o valor hora diurno, proporcionalmente às horas de trabalho noturno. Seção IV dos avanços trienais art. 97. A cada período de 3 anos de efetivo serviço prestado ao município, o servidor ocupante de cargo efetivo terá direito a um avanço, cada um no valor de 5%, incidente sobre o vencimento do cargo em que estiver investido à época da aquisição.
Somente o tempo de serviço, ininterrupto, prestado ao município como servidor efetivo será contado para fins de percepção do avanço trienal. 2. O avanço trienal será concedido no mês seguinte àquele em que houver completado o respectivo período. 3. As faltas não justificadas e a penalidade disciplinar de suspensão, mesmo que convertida em multa, no período aquisitivo, protelarão o pagamento do avanço trienal na proporção de um mês para cada falta ou dia suspenso. E a licença para tratamento de saúde e a licença para tratamento de saúde de familiar, quando acima de 30 dias ininterruptos, protelarão o pagamento pelo mesmo tempo em que o servidor ficar afastado para ambas as licenças. 4. Suspende a contagem do tempo para fins de aquisição do avanço, a licença para tratamento de saúde de pessoa da família, quando não remunerada, a licença para tratar de interesse particular, as faltas decorrentes de condenação privativa da liberdade por sentença definitiva, bem como as faltas decorrentes de prisão preventiva, por sentença judicial, a licença para o serviço militar obrigatório, a licença para concorrer a mandato eletivo, ou afastamento por motivo de cedência, sem ônus para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, ou entidade privada sem fins lucrativos e o desempenho de mandato classista, pelo tempo em que o servidor permanecer nestas condições. Seção V do auxílio para diferença de caixa-arte. 98. O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo, pagar ou receber em moeda corrente, perceberá um auxílio para diferença de caixa, no montante de 10% do seu vencimento. 1. O servidor que estiver respondendo legalmente pelo tesoureiro ou caixa, durante os impedimentos legais deste, fará jus ao pagamento do auxílio, referido neste artigo, calculado sobre o vencimento do seu cargo. 2. O auxílio de que trata este artigo só será pago enquanto o servidor estiver efetivamente executando serviços de pagamento ou recebimento e nas férias regulamentares. Seção V da licença-prêmio. Art. 99. Ao servidor ocupante de cargo efetivo e estável, que requerer, será concedido licença-prêmio de 6 meses, após cada decênio de efetivo exercício, com direito à respectiva remuneração, observadas as disposições desta seção. Somente o tempo de serviço, ininterrupto, prestado ao município como servidor efetivo será contado para fins de licença-prêmio. Segundo, o gozo da licença-prêmio poderá ser parcelado em períodos menores, obedecendo sempre o período mínimo de 10 dias. Para efeitos de gozo de licença-prêmio, o servidor receberá como remuneração as parcelas permanentes. 3. A licença será concedida de acordo com o interesse e a conveniência do serviço público. 4. A licença-prêmio já implementada quando da exoneração ou aposentadoria do servidor, ainda não gozada e nem convertida em dinheiro, será indenizada, de uma única vez, com base na remuneração do servidor, quando do seu desligamento, nos termos desta seção. 5. A remuneração a ser considerada para efeito deste prêmio é aquela composta pelas parcelas permanentes, em vigor na data da concessão do prêmio. 6. O valor não recebido em vida pelo segurado será pago somente aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou, na falta deles, aos seus sucessores, independentemente de inventário ou arrolamento, na forma da lei. Art. 100. Interrompem o decênio, para efeito do artigo anterior, as seguintes ocorrências, e, 2 penalidades disciplinares de advertência, e, penalidade disciplinar de suspensão, mesmo que convertida em multa, e, afastamento do cargo em virtude de a. Licença para tratar de interesse particular, excedente de 90 dias por decênio, consecutivos ou não. b. Condenação à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. As faltas não justificadas ao serviço, retardaram a concessão da licença-prêmio prevista neste artigo, na proporção de 2 meses para cada falta. 2. As faltas ao serviço decorrentes de prisão preventiva, por sentença judicial, a licença para desempenho de mandato classista, a licença para concorrer a mandato eletivo, a licença para o serviço militar obrigatório, o afastamento por motivo de cedência, sem ônus para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, ou entidade privada sem fins lucrativos, protelam a concessão do prêmio pelo tempo em que o servidor permanecer nestas condições. 3. As licenças para tratamento de saúde de pessoa da família protelam a concessão do prêmio na proporção de 5 dias para cada dia licenciado. 4. As licenças para tratar de interesse particular, até o limite de 90 dias por decênio, consecutivos ou não, protelam a concessão do prêmio, na proporção de 10 dias para cada dia licenciado. 5. As licenças para tratamento de saúde, de qualquer natureza, superiores a 90 dias, consecutivos ou não, protelam a concessão do prêmio em igual período ao excedente. Art. 101. É facultado à autoridade competente, se o servidor requerer, e o erário permitir, converter em dinheiro um mês da licença-prêmio a que tenha direito, com base na remuneração do servidor. Art. 102. Não será concedida a referida licença ao servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão de secretário municipal, enquanto nesta condição, podendo requerê-la após seu retorno ao cargo efetivo. Capítulo 3 das férias. Seção I do direito a férias e da sua duração. Art. 103. O servidor terá direito anualmente ao gozo de férias, sem prejuízo da remuneração.
Art. 104. Após cada período de 12 meses de vigência da relação entre o município e o servidor, terá este direito a férias, na seguinte proporção, e 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, e 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas, e 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Parágrafo único. É vedado descontar, do período de férias, as faltas do servidor ao serviço. Art. 105. Não serão consideradas faltas ao serviço, as concessões, as licenças e os afastamentos previstos em lei, nos quais o servidor continuar com direito ao vencimento normal, como se em exercício estivesse, bem como nas demais hipóteses expressamente previstas nesta lei. Art. 106. O tempo de serviço anterior será somado ao posterior para fins de aquisição do período aquisitivo de férias nos casos de licenças previstas nos incisos I do art. 113. Art. 107. Não terá direito a férias o servidor que, no curso do período aquisitivo, a. houver tido mais de 32 faltas não justificadas ao serviço. b. Tiver se afastado para tratamento de saúde de qualquer natureza ou por motivo de doença em pessoa da família, isoladamente ou em conjunto por mais de 180 dias, embora descontínuos. c. Tiver gozado de licença para desempenho de mandato classista por qualquer prazo. d. Tiver gozado de licença para tratar de interesses particulares, por qualquer prazo. E estiver afastado por motivo de cedência, sem ônus, para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados e dos municípios, ou entidade privada sem fins lucrativos. Parágrafo único. Iniciar-se-á o decurso do novo período aquisitivo, após a perda do direito a férias prevista neste artigo, no primeiro dia em que o servidor retornar ao trabalho. Seção I da concessão e do gozo das férias. Art. 108. A administração concederá férias após a data em que o servidor tiver adquirido o direito. O gozo das férias poderá ser parcelado em até 3 períodos de no mínimo 10 dias cada. Primeiro, as férias somente poderão ser suspensas ou interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna ou por motivo de superior interesse público, por ato devidamente motivado. Devendo o período restante ser gozado posteriormente respeitado o disposto no caput deste artigo. 2. A concessão das férias, mencionado o período de gozo, será participado por escrito ao servidor, com antecedência de no mínimo 15 dias, cabendo a este assinar a notificação. Art. 109. No caso de a administração não ter concedido as férias, incumbirá ao servidor requerer as mesmas. Recebido o requerimento, a autoridade responsável terá que despachar no prazo de 15 dias, marcando o período de gozo de férias, dentro dos 60 dias seguintes. 2. Não atendido o requerimento pela autoridade competente no prazo legal, o servidor poderá ajuizar a ação, pedindo a fixação, por sentença, da época do gozo de férias, hipótese em que as mesmas serão remuneradas em dobro. 3. No caso do parágrafo anterior, a autoridade infratora será responsável pelo pagamento da metade da remuneração em dobro das férias, que será recolhida ao erário, no prazo de 5 dias, a contar da data da concessão das férias nessas condições. Seção I da remuneração das férias art. 110. O servidor perceberá, durante as férias, a remuneração integral, acrescida de 1/3. Os adicionais, as gratificações, o auxílio para diferença de caixa, a função gratificada e a convocação para regime suplementar serão computados no cálculo da remuneração, proporcionalmente, quando for o caso, observados os valores atuais. 2 graus. O pagamento da remuneração das férias será feito preferencialmente até o início do gozo das mesmas, ressalvada a circunstância administrativa que o impeça. 3. É facultado ao servidor, se o erário permitir, converter 1/3 do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes, mediante solicitação do servidor, quando do encaminhamento das férias. Seção IV das férias dos ocupantes de cargos em comissão art. 111. Os ocupantes de cargos em comissão terão direito a férias anuais de 30 dias, com direito à remuneração integral, acrescida de 1/3, ficando submetidos ao disposto no capítulo 3 desta lei. Seção V dos efeitos na exoneração, no falecimento e na aposentadoria art. 112. No caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria, será devida a remuneração correspondente ao período de férias cujo direito tenha adquirido nos termos do art. 104. Parágrafo único. O servidor exonerado a pedido ou de ofício, falecido ou aposentado, antes de completado o período de 12 meses de vigência da relação com o município, além do disposto no caput, terá direito também à remuneração relativa ao período incompleto de férias, na proporção de 1/12 avos por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Capítulo 4 das licenças seção I disposições gerais. Art. 113 conceder-se a licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, i, para tratamento de saúde, ii, por motivo de doença em pessoa da família, ii, para o serviço militar obrigatório, iv, para desempenho de mandato classista, v, para concorrer a mandato eletivo. Vi, para desempenho de mandato eletivo, vi, para tratamento de interesse particular, vi, para a gestante ou adotante.
Parágrafo único. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação, salvo disposição em contrário. Seção II. Da licença para tratamento de saúde. Art. 114 será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em inspeção de saúde oficial, sem prejuízo da sua remuneração, podendo, a critério da administração, ser aceito atestado firmado pelo médico assistente. Nas licenças de até 30 dias. A inspeção de saúde oficial será regulamentada por decreto, sendo indispensável, para a aceitação do laudo, que nele conste o Código de Classificação Internacional de Doenças, CID. 2. Fim do prazo da licença, o servidor poderá ser submetido à nova inspeção de saúde oficial, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 3. Após o 15º dia de afastamento, a remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela composta pelas parcelas permanentes, em vigor na data da concessão do benefício. 4. O segurado licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a outra atividade remunerada ou incompatível com o motivo que gerou o seu afastamento, sob pena de ser cancelada a licença e sofrer as sanções disciplinares. Seção II da licença por motivo de doença em pessoa da família. Art. 115 poderá ser concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo, por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, do pai ou da mãe, do filho, enteado ou menor sob guarda para fins de adoção e de irmão, mediante apresentação de atestado médico. Podendo ainda ser submetido à inspeção de saúde oficial ou estudo social. Uma licença será regulamentada por decreto e somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. 2. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração, até 30 dias anuais, ininterruptos ou não, e, após, sem remuneração, em até o máximo de 2 anos. 3. No caso de a licença ser concedida pelo prazo de 2 anos ininterruptos, a verificação da manutenção das condições previstas neste artigo poderá ser revista ao final do primeiro ano de afastamento. 4. A remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela composta pelas parcelas permanentes, em vigor na data da concessão da licença. Seção IV. Da licença para o serviço militar obrigatório. Art. 116 Ao servidor ocupante de cargo efetivo que for convocado para o serviço militar ou outros encargos de segurança nacional será concedida licença sem remuneração. Uma licença será concedida à vista de documento oficial que comprove a convocação. 2. O servidor desincorporado em outro estado da federação deverá reassumir o exercício do cargo dentro do prazo de 30 dias, se a desincorporação ocorrer dentro do estado, o prazo será de 15 dias. Seção V da licença para desempenho de mandato classista. Art. 117 É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, central sindical, federação ou sindicato representativo da categoria, entidade de classe ou fiscalizadora da profissão, sem prejuízo da sua remuneração. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção, até o máximo de 3, por entidade. 2. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. 3. A remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela composta pelas parcelas permanentes, em vigor na data da concessão da licença. Seção V da licença para concorrer a mandato eletivo. Art. 118 O servidor ocupante de cargo efetivo que concorrer a mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, fará jus à licença sem prejuízo da remuneração. O período de duração da licença coincidirá com o prazo de afastamento estabelecido pela legislação federal reguladora do processo eleitoral, ainda que não haja necessidade de desincompatibilização do cargo para fins de elegibilidade. 2. A remuneração a ser considerada para efeito deste artigo é aquela composta pelas parcelas permanentes, em vigor na data da concessão da licença. Seção V da licença para desempenho de mandato eletivo. Art. 118-A. Nos termos do disposto no artigo 38 da Constituição da República, será concedida ao servidor licença para desempenho de mandato eletivo. Parágrafo único. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Seção VII da licença para tratar de interesses particulares. Art. 118-B. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de interesses particulares, pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Uma licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço. 2. Não se concederá nova licença antes de decorridos 2 anos do término ou interrupção da anterior. Seção IX da licença à gestante e ao adotante. Art. 118-C. Será concedida, mediante atestado médico, licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste, sem prejuízo da remuneração. Composta pelas parcelas permanentes. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas, mediante inspeção médica oficial do município. 2. A licença à gestante será concedida inclusive no caso de natimorto e aborto não criminoso.
3. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico com informação do CID específico, a segurada terá direito à licença correspondente a 2 semanas. 4. Tratando-se de parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último comprovado mediante certidão de óbito, a servidora terá direito aos 120 dias previstos em lei, sem necessidade de avaliação por inspeção médica oficial do município. 5. Para fins desta lei, considera-se parto o evento ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, inclusive em caso de natimorto. 6. Na hipótese de servidora em acúmulo de cargos, a licença será devida em relação a cada um destes. 7. No caso de falecimento da servidora que fizer jus à licença à gestante, é assegurado ao cônjuge ou companheiro, que também seja servidor, o período do benefício restante a que teria a falecida, exceto no caso de morte do filho ou de seu abandono. Art. 118d. Ao servidor ou servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, será garantido o afastamento do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, composta pelas parcelas permanentes, pelo período por 120 dias consecutivos. O afastamento é devido ao servidor ou servidora independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança. 2. Para a concessão do afastamento será indispensável que conste da nova certidão de nascimento da criança ou do termo de guarda, o nome do servidor ou servidora adotante ou guardião, guardiã, bem como deste último, que se trata de guarda para fins de adoção. Não sendo devida a licença se contiver no documento apenas o nome do cônjuge ou companheiro. 3. Quando houver adoção ou guarda judicial para a adoção de mais de uma criança, é devida uma única licença, observando que no caso de acumulação lícita de cargos, empregos ou funções, o servidor ou servidora fará jus ao afastamento, concomitantemente. Relativo a cada vínculo funcional. 4. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão da licença a apenas um dos adotantes ou guardiães, devendo o requerente declarar ser o único beneficiário da licença prevista neste artigo. 5. No caso de falecimento do servidor ou servidora que fizer jus ao afastamento é assegurado ao cônjuge ou companheiro, que também seja servidor, o período de licença pelo tempo restante a que teria o falecido, exceto no caso de morte do filho ou de seu abandono. Capítulo 4. A dos benefícios assistenciais seção I do salário família. Art. 118f. Será devido o salário família, mensalmente, ao servidor ativo ou inativo, que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão do mesmo benefício pelo regime geral de previdência social, na proporção do número de filhos ou equiparados nos termos da lei municipal que regulamenta o regime próprio de previdência social dos servidores municipais, de qualquer condição, de até 14 anos ou inválidos. Em caso de acúmulo constitucional de cargos, para aferir a renda bruta mensal do servidor, deverão ser somadas as remunerações ou os proventos percebidos. 2. O valor da cota do salário família será em valor igual ao fixado pela legislação federal para os segurados do regime geral de previdência social. Art. 118g. Quando pai e mãe forem servidores do município, ambos terão direito ao salário família. Parágrafo único. Em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do poder familiar, o salário família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor. Art. 118h. O pagamento do salário família é condicionado à apresentação dos seguintes documentos: certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, nos termos da lei municipal que regulamenta o regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Caderneta de vacinação ou equivalente, quando o dependente conte com até 6 anos de idade. Comprovante de frequência à escola, quando o dependente a partir de 7 anos. A comprovação de frequência escolar será feita mediante apresentação de documento emitido pela escola, na forma de legislação própria, em nome do aluno, onde conste o registro de frequência regular ou de atestado do estabelecimento de ensino, comprovando a regularidade da matrícula e frequência escolar do aluno. 2. A manutenção do salário família está condicionada à apresentação anual, no mês de novembro, de caderneta de vacinação dos filhos e equiparados até os 6 anos de idade semestral, nos meses de maio e novembro, de comprovante de frequência escolar para os filhos e equiparados a partir dos 7 anos completos. 3. Será suspenso o pagamento do salário família se o servidor não apresentar o atestado de vacinação obrigatória e a comprovação de frequência escolar do filho ou equiparado, nas datas definidas no segundo deste artigo, até que a documentação seja apresentada, observando-se que não é devido o salário família no período entre a suspensão da cota motivada pela falta de comprovação da frequência escolar e sua reativação, salvo se provada a frequência escolar no período, se após a suspensão do pagamento do salário família, o servidor comprovar a vacinação do filho, ainda que fora de prazo, caberá o pagamento das cotas relativas ao período suspenso. Art. 118i. O direito ao salário família cessa automaticamente, por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito, quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido, a contar da competência seguinte ao da data do aniversário.
II, pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar da competência seguinte ao da cessação da incapacidade. Art. 118j. O salário família não se incorporará à remuneração ou ao benefício, para qualquer efeito. Seção II. Do auxílio reclusão. Art. 118k. O auxílio reclusão será devido, em valor equivalente ao da pensão por morte, aos dependentes do servidor ativo recolhido à prisão que tenha renda bruta mensal igual ou inferior à fixada pela legislação federal para a concessão do mesmo benefício pelo regime geral de previdência social, salvo na hipótese de permanecer este percebendo qualquer tipo de contraprestação dos cofres públicos. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício de auxílio reclusão, o recolhimento à prisão deverá decorrer de aplicação de pena privativa de liberdade, cumprida em regime fechado ou semiaberto, sendo regime fechado aquele sujeito à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, e regime semiaberto aquele sujeito à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. 2. Os dependentes do servidor ativo detido em prisão provisória terão direito ao benefício previsto neste artigo. 3. Não cabe a concessão de auxílio reclusão aos dependentes do servidor ativo que esteja em livramento condicional ou que cumpra pena em regime aberto. 4. Para a instrução do processo de concessão do auxílio reclusão, além da documentação que comprovar a condição de servidor ativo e de dependentes, nos termos da lei municipal que regulamenta o regime próprio de previdência social dos servidores municipais, será exigida a certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do servidor à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal documento renovado semestralmente. 5. O auxílio reclusão será devido enquanto o servidor permanecer recolhido, nos termos deste artigo, e será rateado em cotas partes iguais entre seus dependentes. 6. Será revertida em favor dos dependentes restantes, e rateada igualmente entre eles, a parte do benefício daquele cujo direito ao auxílio reclusão se extinguir. 7. O auxílio reclusão será devido a contar da data do efetivo recolhimento do servidor à prisão, se requerido até 90 dias depois desta, ou da data do requerimento, se posterior. Art. 118-L. O pagamento do auxílio reclusão será suspenso. Se o dependente deixar de apresentar atestado semestral, firmado pela autoridade competente, para prova de que o servidor permanece recolhido à prisão, na hipótese de fuga do servidor. Parágrafo único. O benefício será restabelecido a partir da data da apresentação do atestado firmado pela autoridade competente, da recaptura ou da reapresentação à prisão, nada sendo devido aos seus dependentes enquanto perdurar umas das causas suspensivas previstas neste artigo. Art. 118-M. Caso o servidor ativo venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham recebido auxílio reclusão, os valores correspondentes ao período deverão ser restituídos ao município pelo servidor ou por seus dependentes. Parágrafo único. Os valores de que trata o caput serão corrigidos monetariamente com a utilização, como indexador, do Índice de Correção de Tributos Municipais. Art. 118-N. Aplicar-se-ão ao auxílio reclusão, no que couber, as disposições atinentes à pensão por morte, nos termos da lei que regulamenta o regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Capítulo 5 do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Art. 119. O servidor, ocupante de cargo efetivo e estável, poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou entidade privada sem fins lucrativos, nas seguintes hipóteses. Para exercício de função de confiança, em casos previstos em leis específicas, para cumprimento de convênio. Na hipótese do inciso I deste artigo, a cedência será sem ônus para o município e, nos demais casos, conforme dispuser a lei ou o convênio. 2. Não poderá ser cedido o servidor estável, nomeado para outro cargo efetivo, enquanto não completar o estágio probatório no novo cargo. 3. A cedência será realizada mediante convênio ou termo de acordo entre as partes, onde ficarão regulamentadas as obrigações das mesmas. Art. 119-A. O servidor estável poderá ser cedido por permuta, cujo ônus será mantido pelos municípios de origem, observada a equivalência das atribuições do cargo, da carga horária e das demais disposições da lei municipal local.